Existe uma frase que pode soar estranha quando alguém escuta essa frase pela primeira vez. Eu nasci no lugar errado. Mas como assim? E antes que você venha e interprete isso de uma maneira errada, deixa eu te explicar. Eu não estou falando da geografia. Eu não estou falando de uma cidade específica. Eu também não estou falando dos meus pais, dos meus familiares, meus amigos. Eu não estou falando da casa em que eu cresci e a casa que eu estou falando de uma sensação que me acompanha desde criança, desde muito cedo. Como muitos sabem, eu cresci em uma comunidade rural, cresci em uma casa simples, uma casa de taipa, filho de trabalhadores que dedicaram suas vidas com um trabalho honesto, pessoas que me deram tudo aquilo que podiam me dar. Mas desde muito cedo mesmo, eu senti algo que eu não conseguia explicar de forma alguma. Eu olhava para todo esse mundo ao meu redor e pensava: tem alguma coisa diferente para mim. E isso nunca foi arrogância, não era ingratidão, não era nada disso, era uma inquietação. Porque enquanto muitas pessoas aceitavam o ambiente onde elas estavam como destino, eu enxergava aquilo como uma circunstância. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Destino e circunstâncias não são a mesma coisa. O problema é que muita gente passa a vida inteira confundindo uma coisa com a outra. Você nasce em um determinado lugar e então começam a dizer quem você deve ser. Quanto você pode ganhar, onde você pode chegar, qual vai ser o trabalho específico para você, qual é o seu lugar na sociedade, qual é o tamanho dos seus sonhos, quais portas você pode. E sem perceber, você começa a aceitar essas narrativas como uma verdade na sua vida. Mas eu nunca consegui fazer isso. Nunca. Eu observava tudo. Observava a forma como as pessoas viviam. Observava as casas. Observava também como essas pessoas se comportavam, como essas pessoas falavam. Observava também como elas tomavam certas decisões. Observava como essas pessoas enxergavam o mundo. E uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Por que algumas pessoas vivem uma realidade completamente diferente uma das outras? Será se isso é apenas sorte? Será que algumas pessoas nasceram destinadas a prosperar, enquanto outras nasceram destinadas a apenas sobreviver nesse mundo? E eu sempre me recusei a acreditar nisso, de verdade. Porque se isso fosse verdade, então não haveria esperança. Não haveria escolha alguma. Não haveria. Não haveria construção, não haveria transformação. E eu acreditava profundamente que a vida podia ser transformada. Sempre eu acreditei nisso. Mesmo sem saber qual caminho seguir, como alcançar isso. Desde criança eu me sentia atraído por ambientes totalmente diferentes, que sempre representavam crescimento. Casas organizadas, arquiteturas bonitas, lugares bem cuidados, pessoas com visão, com direcionamento, com objetivos, pessoas que pareciam estar construindo alguma coisa grande. E aquilo sempre me fascinou. Porque de alguma forma eu sentia que eu pertencia àquilo ali. Como se o meu coração dissesse: é para lá que você está indo. E isso sempre gerou um conflito enorme, um conflito gigantesco na minha cabeça. Porque externamente eu estava em um lugar,
Mas internamente eu já estava habitando em outro lugar. E durante muitos anos eu achei que havia algo errado comigo. Eu achei que eu deveria simplesmente aceitar, baixar a cabeça, me conformar, parar de desejar, parar de pensar diferente. Mas hoje eu percebo uma coisa, que aquela inquietação não era um defeito. Na verdade, essa inquietação sempre foi uma bússola. E ela sempre esteve apontada para uma direção. Sempre. Ela estava me mostrando que existe uma diferença entre honrar suas origens e ficar preso a elas. Pesado. E eu honro profundamente as pessoas que me criaram. Eu honro os meus pais de todo o meu coração. Honro cada esforço deles. Honro cada sacrifício de fazer roça, para botar comida dentro de casa, fazer diversas coisas. Eu honro tudo que fizeram por mim. Mas honrar não significa repetir as mesmas coisas. Honrar não significa viver exatamente a mesma história. Honrar significa pegar o melhor que recebemos e levar adiante. Talvez em um nível ainda muito maior. E foi isso que eu comecei a buscar. Não porque eu queria provar algo para alguém, nada do tipo, mas porque eu sentia que havia potencial dentro de mim que ainda não tinha sido explorado. E com o tempo eu entendi algo extremamente poderoso. Seu passado, ele explica você, mas ele não define quem você é. Seu passado é apenas uma referência, não é uma sentença. Seu histórico não é uma prisão, é apenas o primeiro capítulo. Muitas pessoas passam a vida inteira presas ao primeiro capítulo da própria história. E eu me recuso a fazer isso. E talvez você que está aí me assistindo também esteja sentindo essa mesma inquietação. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e pense: será que a minha vida vai ser só isso? Talvez você tenha medo de admitir os seus sonhos, assim como eu tive. Talvez você tenha medo de ser julgado pelas pessoas. Talvez você tenha medo de parecer ambicioso demais. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Não existe nada de errado em desejar construir uma vida extraordinária. Não existe nada de errado em você querer crescer. Não existe nada de errado em querer prosperar. Não existe nada de errado em querer proporcionar mais conforto para a sua família, para os seus amigos, seja lá para quem for. Não existe nada de errado em querer viver experiências maiores, gente. A questão não é desejar mais. A questão é o que você está disposto a fazer para construir mais. Porque os sonhos sem construção é uma mera fantasia. Mas sonhos acompanhados de ação, eles se tornam projetos. E projetos executados se tornam realidade. Hoje, a cada dia, eu continuo construindo, continuo aprendendo, continuo evoluindo todos os dias. Continuo errando em muita coisa, porque ninguém é perfeito. Mas uma coisa eu sei e eu tenho plena convicção disso. O lugar onde eu comecei não determina onde eu vou terminar, onde essa história vai acabar. E talvez essa seja a mensagem mais importante desse vídeo. De onde você veio não define para onde você pode ir. Seu passado não define o seu futuro. Sua origem não determina o seu destino. E às vezes aquela sensação
de não pertencimento, de não pertencer ao lugar de onde você nasceu, não é ingratidão. Talvez seja apenas a vida mostrando que existe algo maior esperando por você. E nós nos vemos no próximo capítulo dessa jornada. Muito obrigado pela atenção.